Olá, shalom a todos. É um grande prazer estar aqui, né? Antes de tudo, Shabbat Shalom, né? Porque estamos aí na entrada, quase que na entrada do Shabbat aí, né? É, então é manhã aqui do dia 6 aqui, né? Então, o sexto dia. É, e falando um pouquinho aí sobre tudo que eu já disse aí a respeito das duas bestas do Apocalipse aí e tal. Antes eu gostaria de desmistificar uma coisa aí a respeito de Jesus aí, principalmente dentro da Kabbalah. A Kabbalah é a parte profunda do judaísmo. Como que a Kabbalah entende a vida de Jesus, né? Os cabalistas entendem que Jesus também era um cabalista, ou seja, ele era uma pessoa que ele buscou conhecimentos profundos, porque a Kabbalah é a parte profunda da Torá, é a parte que traz conhecimentos profundos da Torá. Então, Jesus também ele tinha esse conhecimento profundo, assim como Rabi Shimon Bar Yochai, né? E outros cabalistas. Jesus também tinha conhecimentos profundos da Torá. Então, assim, o problema todo, tá? A problemática toda foi o que a cristandade fez de Jesus, entendeu? A cristandade, ela criou uma imagem de Jesus, onde os fiéis adoram aquela imagem, tá? Mas o Jesus daquela imagem nunca foi praticado dentro da vida da pessoa, entendeu? Por quê? Porque se eu vou explicar isso melhor, né? E isso acabou ficando uma imagem idólatra, uma imagem que as pessoas nunca alcançam. As pessoas que, por exemplo, elas que entram dentro de uma igreja católica e vê aquela cruz e tal, e o Jesus pregado lá e tal, e isso aí virou uma imagem que a pessoa ela olha para aquela imagem, e aquela imagem por si só encerra a vida do cara, encerra a vida dele. Então, assim, através daquela imagem, ele passa situações emocionais na vida, chora, ri, vive a vida dele e não sei o que e tal, mas ele nunca é o verbo encarnado, ou seja, aquela coisa de Jesus ser o verbo encarnado, né? Isso virou uma imagem que não vem para a vida da pessoa, porque para a pessoa também ser um imitador de Jesus, ele tem que ser um verbo encarnado também. Ou seja, o que é o verbo encarnado? Ele tem que ter todos os ensinamentos da Torá dentro dele, ou seja, ele tem que ter tudo aquilo dentro dele, né? Os ensinamentos da Torá, dos profetas, né? Para ele poder trazer aquilo para dentro dele, né? E para ele viver aquilo. Ou seja, então essa imagem que eles criaram de Jesus, ela é uma imagem idólatra, é de um Jesus que ele a imagem que eles fizeram é para tirar os fiéis do conhecimento dos escritos. Por quê? Porque uma pessoa de um pensamento lógico, ele deveria entender o seguinte: olha, Jesus ele fez isso, fez aquele outro. Onde é que ele buscou os conhecimentos dele? Né? Qual foi a fonte que Jesus bebeu? Não, a fonte que Jesus bebeu foi a Torá, né? Foi a Torá, os Neevim, os Ketuvim e tal. Essa foi a fonte que Jesus bebeu. Então, automaticamente, ele deveria ir nessa fonte, né? Só que o que a cristandade fez? A cristandade foi lá e excluiu essa fonte. Ela excluiu que a pessoa fosse até a Torá e conhecesse realmente a Torá. Falei, não, esse mandamento aqui de Shabat e tal, isso aqui é um dia a ser guardado, não sei o que e tal, que a pessoa conhecesse isso, né? Isso aqui foi o Yom Kippur, né? Isso aqui é Yom Kippur, isso aqui é um período bíblico de festas e tal, né? Esse é o mandamento tal, de filhinho, não sei o que e tal, que a pessoa conhecesse esse tipo de coisa, mas as pessoas não foram até a fonte onde Jesus foi, entendeu? E essa aí que é a grande questão. Então Jesus virou uma imagem idólatra, uma imagem que a pessoa visualiza,
ele visualiza, mas ele não vai, ele mesmo não vai até aquela fonte, ele mesmo não encarna o verbo, tá? Ele mesmo não encarna, ele tem uma imagem idólatra, e aquela imagem idólatra já fez tudo para ele, já salvou a alma dele, já levou ele para o paraíso, e não sei o que e tal, e é isso, e aí ele não vai fazer mais nada, tá? Ele não vai fazer mais nada. Então, aquilo ali é uma imagem idólatra. O que a cristandade fez com a figura de Jesus é criar uma imagem idólatra para poder desviar as pessoas da fonte que Jesus tinha, né? Da verdadeira fonte que Jesus tinha. Então, eles fizeram foi isso, tá? Então, assim, é por isso que os judeus se afastam da cristandade. E eu concordo em gênero, grau e número, que os judeus não podem se misturar com a cristandade. Eles não podem fazer isso. Eles não podem fazer isso porque lá só tem uma imagem idólatra, tá? Só tem uma imagem que é levantada lá, que as pessoas veem, mas, entendeu? Mas aquela imagem que está lá, ela não tem nada a ver com Jesus. Por quê? Por que ela não tem nada a ver com Jesus? É porque todos os ensinamentos eles levantaram aquela imagem para que todos os ensinamentos fossem excluídos, para que toda a Torá fosse excluída, para que os patriarcas fossem excluídos, para que o povo de Israel fosse excluído, para que a terra de Israel fosse excluída, entendeu? É para isso que eles levantaram aquela imagem lá. Entendeu? Então, assim, os judeus não podem se misturar com isso em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Tá? Então, assim, por quê? Porque o que eles levantaram lá, a figura que eles levantaram de Jesus, é sim uma imagem idólatra. Tá? Agora, não há nenhum problema com a vida de Jesus, entendeu? O problema é quando se levanta uma imagem de Jesus para poder perverter toda a terra. É esse aí que é o problema. Então a Kabbalah concorda que os ensinamentos de Jesus foram profundos. Tal. A Kabbalah entende isso. Tá? Entende isso. Nós entendemos assim a figura de Jesus e a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Tá? O que o judaísmo tradicional não entende é a idolatria que leva as pessoas ao desvio, entendeu? Que não deixa as pessoas ir até a fonte e ser um verbo encarnado também. O que é o verbo encarnado? É quando você estuda tantos escritos que você encarna, você traz aquele verbo para dentro de você. Você é um verbo encarnado, tá? É isso que Jesus era. Então, assim, a pessoa que não atinge esse nível de verbo encarnado, ele não está seguindo Jesus coisa nenhuma, ele está indo atrás de uma imagem idólatra. É isso, tá? E os judeus não podem se juntar com essa imagem idólatra da cristandade, eles não podem fazer isso, entendeu? Em hipótese nenhuma, tá? Um judeu que faz isso é para sua danação, para sua perdição, entendeu? Para sua perdição que ele faz isso. Entendeu? Que ele se ajunta com essa imagem idólatra da cristandade aí, entendeu? É para sua danação que ele faz isso, tá? Então, assim, acerca do Jesus, de como ele viveu, né? As bases de onde ele viveu, né? É isso aí que eles retiraram, entendeu? De onde ele buscava os ensinamentos, de onde ele retirou tudo aquilo, de onde ele pôde, né, extrair tudo aquilo para dentro dele mesmo, como ele pôde encarnar o verbo, né? E tanto que Jesus abriu uma porta para esse tipo de coisa, que ele falou, olha, aqueles que vocês poderão fazer coisas maiores do que eu fiz. Tem um determinado momento que Jesus fala isso, vocês poderão fazer coisas maiores do que as que eu estou fazendo, ou seja, na verdade Jesus está falando, olha, se você encarnar todos os ensinamentos da Torá, dos profetas, dos Nevim, dos Ketuvim, se você encarnar tudo isso, se você encarnar todo o ensinamento judaico, se você for um verbo encarnado, você vai poder fazer coisas maiores do que eu faço, entendeu? Mas isso é um nível da situação. O outro nível é você pegar um Jesus, e colocar ele lá
uma imagem que não leva ninguém a nada disso. Pelo contrário, ela exclui isso. Então isso é o quê? Isso é idolatria. O que a cristandade faz é idolatria, é por isso. Não é nada contra Jesus, não. É contra a cristandade. É contra as duas bestas que estão aí. É contra isso, entendeu? Então assim, não é nada contra a figura de Jesus, não. A figura de Jesus tá tudo ok, sem problema. No problem, né? Agora, o problema é a imagem idólatra que eles levantaram aí. E que não leva as pessoas a nada, tá? Elas não levam as pessoas a encarnar, as pessoas a procurar, falam, não, esse aqui foi os ensinamentos, essa foi a fonte que Jesus bebeu. Então, da fonte que Jesus bebeu, eu vou tomar também. Entendeu? Então, assim, a alma da pessoa só é transformada, a mente, vontade e emoção, que é a alma, né? Ela só é transformada quando a pessoa encarna o verbo. Sabe o que é encarnar o verbo? É trazer os escritos para dentro de si. E a cristandade, o trabalho que ela fez com aquela imagem que eles levantaram de Jesus, é tirar o verbo de dentro das pessoas. Entendeu? Então se você acompanhando essa cristandade aí, você nunca vai ser verbo encarnado coisa nenhuma. Essa é a questão, tá? Essa é a questão. E é muito pior se um judeu largar a tradição dele para poder seguir isso aí. É muito pior ainda. É muito pior. É pior por quê? Porque os judeus estão tomando da fonte onde Jesus bebeu também. Porque Jesus era judeu. Aí o cara larga a fonte para poder ir para essa cristandade que está aí. Você tá louco, cara? Isso é loucura. Entendeu? Então não faz sentido. Não faz sentido. E é por isso que os judeus eles devem continuar exatamente no lugar onde estão. Exatamente no lugar onde estão. Entendeu? Porque é para danação do cara, né? A danação é quando fica danado mesmo aqui em Minas a gente fala isso, a danação é quando dana mesmo, quando entorna o leite, entorna o caldo, né? Para danação dele é que ele vai atrás dessa cristandade que está aí, é para danação dele, entendeu? É para piora da vida dele, é para perdição da vida dele. Então nenhum judeu deve fazer isso. Nenhum judeu deve fazer, em sã consciência não deve, tá? Então assim, então é isso, tá? A idolatria acerca de Jesus, ela existe sim, ela existe, tá? E é a imagem que a cristandade levantou, tá? Então eu estou explicando para vocês aqui o que é idolatria, tá bom? O que é idolatria, tá? E como é que a Nahash, como é que a serpente engana Adão e Havá, ou seja, a raça adâmica, né? Como é que eles enganam? Eles enganam exatamente com aquilo que Deus falou. É simplesmente com aquilo que foi dito por Deus. Eles pegam isso e enganam as pessoas. É assim que é enganado. É daí que vem o engano, entendeu? Então assim, essa cristandade que está aí, pega o Jesus e cria uma imagem, né, que essa imagem engana todas as pessoas. Essa imagem é que está enganando todas as pessoas. Por quê? Porque ali existe uma imagem de um Jesus encarnado que leva as pessoas a não encarnar verbo nenhum, tá? A não transformar a sua alma. As pessoas não são levadas a transformar a sua alma. As pessoas são levadas à idolatria. Entendeu? Então é isso, tá? É isso que é idolatria. Eu estou explicando claramente aqui para judeu e para cristão. E exatamente isso aí que é idolatria, meu amigo, tá? Então assim, a idolatria da cristandade, ela é exatamente essa. Ela é levantar, né? Uma figura de Jesus que não leva ninguém à fonte da salvação, não leva ninguém a conhecer a Torá, conhecer os ensinos, conhecer os escritos, a transformar a sua alma e a fazer coisas maiores que Jesus fez, bebendo da mesma fonte de Jesus, entendeu? A mesma fonte que ele bebia como judeu, tá? Então assim, é isso que essa cristandade está fazendo aí, tá bom? Então, explicado o que é idolatria.
Por isso que a imagem de Jesus aí, na cristandade, ela é sim idolatria. Ela é idolatria, tá? Nenhum problema com Jesus, não. Com tudo que Jesus fez, nenhum problema. Nenhum problema, pelo contrário, tá? Agora, o que eles levantaram aí é idolatria pura, tá bom? É isso aí.